Muito bem, Fiel, aqui ligado nas últimas notícias do nosso Coringão no canal Fiel do Mano 2.0. Se você não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sino, porque vamos analisar aqui tudo o que está acontecendo antes desse clássico, um clássico cheio de provocações entre Corinthians e Internacional no dia de amanhã, às 18h30 na Neoquímica Arena, e a gente vai estar lá presente, hein? Por isso, se inscreve aí no canal para você ficar ligado ali. A gente vai fazer o pré-jogo, vamos fazer o pós-jogo diretamente da Arena. Então, vamos lá para o vídeo. Ninguém quer ver o Félix Torres pintado de ouro. Só que pro Dorival, que estava nas eliminatórias, e o Félix jogava bem pela seleção equatoriana, inclusive jogou muito contra o Brasil. Bom, deitou e rolou no Vinícius Júnior. Jogou do lado direito, o Vinícius vinha... Ele acabou... O Brasil acho que até perde 1-0, mas ele joga muito bem. Então, as impressões que o Dorival tem do Félix, elas são boas. Porque ele era um cara que acompanhava muito bem as eliminatórias e via os jogos e tudo mais. Então, eu não me espantaria, por exemplo, se jogasse o Félix amanhã, apesar da torcida inteira odiar a ideia, porque o Dorival não tem o conceito que o torcedor tem do Félix Torres. Então, eu só quis fazer essa ponderação, mas ainda acho que joga André e Kaká, mas eu não me espantaria se ele desse moral pro Félix, porque ele não tem o ranço que o torcedor tem do Félix. E assim como a única questão que vai ser em casa os dois próximos jogos, né? Isso, se o Félix for jogar. Como o Flamengo fez, acho que fez todo sentido o Dorival optar pela energia no jogo em Novo Horizonte, porque serão dois jogos colados, né? Internacional e América de Cali, sábado e terça, com o Corinthians precisando vencer os dois, né? Terça, para manter as chances de classificação, e esse jogo com o Inter bem importante também. Então, jogos bem próximos, né, um do outro, nessa semana que vem por aí. Mas explica aí, eu vou passar a bola para o Márcio, mas explica aí, por que você acha que esses dois volantes não vão jogar? Porque o Dorival não gosta só do volante que marca. E todas as vezes que jogam os dois juntos, acho que o Corinthians fica muito pobre criativamente falando, sabe? O Martínez e o Ranieri. Martínez tem uma saída, né? O Martínez, ele se movimenta. Mas quando o Garro voltar, não daria para jogar? Não, mas então, não conversa o que normalmente o Dorival coloca nas equipes dele. Ele gosta de volante que é muito bom passador. Né? E acho que não é o caso dos dois. Eles são bons jogadores, mas não é o caso exatamente. E o Corinthians tem um monte de outros volantes bons passadores. Eu acho que a tendência é que esses outros volantes comecem a ganhar mais espaço. Né? Isso aconteceu o ano passado, finalizou com um deles, Carrillo, Bidon, Garro. Esse ano, em alguns momentos, por exemplo, na derrota por São Paulo no Clássico, foi o primeiro jogo em que os dois, no segundo tempo, jogaram juntos, o Ranieri e o Martínez. Você ganha em marcação, mas você perde muito em saída de jogo, em criatividade e tal. Então, eu acho que, sobretudo nos jogos em casa, o Dorival vai colocar um primeiro volante e os outros dois que joguem, que passem bem, que construam melhor do que o Martínez e o Ranieri. E aí, Massa? Internacional não é fácil. Dorival chegando, acertador de time. O Inter constrói muito jogo pelos lados, né? Com as arrancadas do Wesley, aí a inteligência do Alan Patrick. Se o Corinthians não tiver aquele jogo forte de marcação para trás, vai sofrer bastante no jogo. Né? Porque o Inter tem, mesmo fora de casa, uma dedicação na marcação grande, foi assim que arrancou um ponto do Flamengo, e tem a saída rápida com os lados do campo veloz, forte e o bom passe do Alan Patrick. O Corinthians ganha o jogo se marcar o Inter. Para mim, essa vai ser a tônica do jogo. Se o Corinthians marcar bem o Internacional, pode ganhar o jogo. Eu tava vendo... O Felipe aqui, ó, falando as avaliações do Massa são profundas como um oceano, gostou? Nossa, muito obrigado. Filipão, valeu, cara. Só falta ele me chamar de Titanic. Não, profundas como um oceano. Valeu, Felipe. Fala, Arnaldo, você ia falar? Obrigado. Porque o Inter tem muito desfalque no setor ofensivo, né? Os atacantes, vários com lesão, Borré, o Vitinho que veio do Bragantino e tal. Então, assim, eu tava vendo a prévia aqui, vai chamar vários garotos pro banco. Ainda ele tem o Wesley, tem o Alan Patrick e o Ener Valencia, mas dos outros principais, todos os outros estão machucados.
O Inter joga na Libertadores no meio da semana. Só na quinta. Só na quinta. Menos mal. É decisão, é na Colômbia, decide o grupo, exato. mas é na quinta. O Corinthians, por exemplo, pega o mesmo colombiano, né, o América, mas pega a terça. O colombiano com 5 e o Corinthians com 4. Ele decide a vida dele na terça. O Inter também decide, só que é quinta. Aí você trabalha melhor o elenco. E o calendário, como São Paulo, sexta e depois só quinta, né? Não. Sexta e... Quando? Ou São Agora? Paulo? Terça, né? Sexta e terça, então. Terça. Mas não joga na sexta, né? O Joga Corinthians na joga no sexta, sábado. exato. Então você tem esse problema. Mas eu acho que o Corinthians tem que focar nesse jogo muito de sábado. Se você não jogar tudo que você tem contra um time como o Inter, olha, você não ganha de jeito nenhum. Agora, você falou assim que sobre a zaga, né? Que você acha que o Gustavo Henrique melhor, tarará, tarará. Com todo mundo apto, quem é a sua zaga do Corinthians? Com o Gustavo, você Com o fala? Gustavo. Eu jogaria André e Gustavo. E sem ele? Sem o Gustavo? Sem o Gustavo, que é o André e Kaká. André e Que é o Kaká. que jogou contra o Que Novo tinha perdido Horizontino. um pouco de espaço, né? Tinha. Recentemente. É um cara melhor fisicamente, o outro é mais experiente, mais lento e deixaria um cara assim, o outro com mais vigor físico. Eu gosto muito. O André e o Gustavo foram muito bem no passado, né? Impressionante naquela sequência de vitórias, jogaram muito bem, mas o time estava era uma coisa que quase que arrastando todo mundo, e aí todo mundo jogando bem, e aí você te leva naquele tsunami positivo. Agora, esse ano os dois não jogaram tão bem juntos, tal, mesmo apesar na final do Paulista ter jogado Félix Torres e Gustavo, né? Essa foi a zaga basicamente do Paulista, o André ficou de lado, só que agora o André, a tendência é jogar. Agora, a gente mostrou essa tela aí, que mostrando o desempenho defensivo do Corinthians, que não é bom. Agora com o Dorival, deu uma sentada pelo menos no primeiro jogo. A que se atribui a isso, essa melhora, pelo menos... Do primeiro jogo, eu acho que um time melhor marcador e com mais saúde ali. Uma coisa é você ter Bidon e Carrilho para poder serem seus volantes. O Carrilho era o melhor jogador do time, não era? Mas aí que tá. Você ter Bidon e Carrilho é muito lindo de ver jogar. Passe de bola, toque. E na hora de marcar, e na hora de saúde. Quando você põe Alex Santana e Charles, dois gigantes, cara, correndo, lutando, driblando, tudo chega mais mastigado pra zaga. Por que o André e o Kaká jogaram tão bem? Aliás, o André foi destaque nas plataformas SofaScore, tal, tirou tudo, salvou tudo. Claro, chegou tão mais mastigado que aí ficou mais fácil para os zagueiros. Então, aquela tese de que zagueiro bom é zagueiro bem protegido, ela é uma verdade também. Ela não é... Isso ninguém tira da cabeça. Para mim, deixa um monte de zagueiro bom exposto. O cara vai até se virar, ele é muito bom, mas ele vai ter muito problema também. Paulo Mesquita fala que a bola parada do Internacional é mortal. Contra o Juventude foram 3 gols de canteio, né? Ele tá falando isso por causa dos 3 gols. E o Corinthians também adora tomar gol de cabeça, né? Sim. Na bola parada. Então é um ponto a se preocupar. Mas é a estreia do Dorival em muito... casa. E tem uma curiosidade, o Dorival é o cara que é o segundo treinador que mais enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena, conhece bem o estádio como visitante, só perde para o Mancini. Ele foi 4 vezes pelo Flamengo, 5 pelo Santos, 4 pelo Santos, 5 pelo Flamengo e 2 pelo São Paulo. Ele conhece bem o estádio como visitante e faz a sua estreia neste sábado aí. Os ingressos todos esgotados, enfim, O Corinthians tem essa oportunidade de... É aquela coisa, a pontuação do Corinthians, ele tá com 7, ele tá perto da zona. O 10 deixa ele perto do G4. É um jogo muito importante nesse sentido, assim. E os ingressos? Tudo pelo sistema do Fiel Torcedor, não tinha mais nada aqui de novo. Então vai ter mais de 44, 43, 44 mil de novo. Fala. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito daquilo que dá uma relativizada, né, no Dorival, porque ainda é muito cedo, gente. Ainda é muito cedo. Se o Corinthians não tiver um bom resultado sábado, a gente precisa relativizar um pouco, porque ele está acabando de chegar, está fazendo mudança no time, está, né, chacoalhando a água para ver quem é que fica em cima, né? Está dando essa mexida para poder ir ajustando o time. Só peço um pouco de paciência, porque a tendência com o tempo é ele ajustar a defesa e aí, se a marcação estiver funcionando, tem tudo para dar certo com o Yuri Alberto e Memphis na frente. A questão é que terça-feira é uma decisão, né? Sim. Para Sul-Americana. O jogo empate em Cali. Deixa
O jogo Não. em Cali proporcionou, o empate em Cali proporcionou essa chance. Então o Corinthians precisa vencer o América aqui na terça-feira. Só para relembrar, os argentinos estão com 7, devem ganhar dos uruguaios e a 10. E aí fica Cali com 5, Corinthians com 4. Se o Corinthians quiser alguma coisa, ele tem que ir a 7 e deixar o colombiano com 5. Porque depois ele vai à Argentina. Então o mínimo que ele tem que fazer é ultrapassar os colombianos em casa. O Cali joga agora. por empate teoricamente. É isso. Isso para manter, a gente nem sabe, para ganhar o primeiro lugar e classificar direto, ele precisa também ir bem na Argentina. Mas, esse jogo de terça é para deixar a chance, pelo menos, para a segunda vaga. Se perder, acabou, né? Se perder, praticamente. Porque fica 10, 8, 4. Aí, Faltam 2 jogos. Faltando 2 jogos aí. Muito bem, e a pergunta que eu deixo no ar aqui é: qual é o seu palpite, fiel? Já escreve aí nos comentários qual é o seu palpite para amanhã nesse jogo contra o time do Internacional, que não vai ser um jogo fácil, né? Como diz o craque Neto, diga-se de passagem, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado, mas a gente conta com a nossa torcida, conta com a nossa casa, nossa arena. Sabemos que o Corinthians é muito forte, embora tenha perdido para o Fluminense em casa nesse Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a gente acredita numa vitória amanhã. É um jogo que não podemos perder pontos, é um jogo que não podemos perder de maneira nenhuma para continuar pontuando no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe ainda exatamente, com certeza, qual vai ser a escalação do técnico Dorival Júnior, já que ele surpreendeu todo mundo com a escalação do último jogo na última quarta-feira na Copa do Brasil, entrou ali com um time completamente reserva, e a gente sabe que terça-feira agora tem um jogo importante também pela Copa Sul-Americana contra o América de Cali. Então, justamente por esse motivo, ainda não sabemos qual vai ser a escalação do jogo de amanhã. Eu acho o seguinte, prioridade é a Sul-Americana, meu ponto de vista, tá? Prioridade Sul-Americana, porém não pode relaxar no Campeonato Brasileiro. Tem que somar pontos agora no início, dar aquela arrancada para poder ficar perto ali dos 40, 45 pontos, para não ficar depois remando, correndo atrás do resultado no final do campeonato, como a gente ficou no ano passado, lutando ali para não cair. A prioridade, meu ponto de vista, é a Copa Sul-Americana, e no Brasileiro a gente tem que lutar ali para ficar entre os 6 primeiros, caso aconteça alguma coisa e a gente não consegue o campeonato da Sul-Americana, que dá vaga para Libertadores, a gente pode pelo menos conseguir a vaga na Libertadores, se classificando ali entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, já que é um campeonato muito mais difícil, muito mais complicado. Então eu acredito que devemos focar sim na Copa Sul-Americana. Mas e aí, qual a sua opinião? Deixa nos comentários, ela é sempre bem-vinda e ajuda a gente também a debater aqui, beleza? Então, qualquer novidade sobre escalação, qualquer novidade do Corinthians, qualquer novidade do Timão, eu trago aqui pro canal. Por isso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino. E deixa seu like também e seu comentário para você me ajudar aqui e dar aquela força no meu vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!